que você precisa observar para encontrar um bom terreno para fazer uma incorporação imobiliária? Nesse vídeo eu vou te ensinar como encontrar terrenos e o que você deve observar neles para poder fazer um bom investimento, realizar uma permuta futura nesse empreendimento. E para isso eu vou me apresentar um pouquinho para você. Eu sou o Vitor Crestani, eu sou incorporador, atuo no mercado imobiliário há mais de uma década, sou sócio de empreendimentos que somam mais de 2 bilhões de VGV e também sou proprietário da Cota Real, empresa especializada em ser uma permutante profissional. Quando você for escolher um terreno, você precisa, um dos principais itens é estar ligado na localização desse terreno. Essa localização, ela vai contar muito. Existe um jargão no mercado que chama location, 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 sendo a localização o fator mais importante quando você está comprando um imóvel. Isso depende muito da oportunidade que você está inserido também, mas sim, a localização faz total diferença, principalmente na liquidez do fruto do desenvolvimento de um empreendimento imobiliário. Como assim, Vitor? Você pode ter 2 empreendimentos imobiliários com o mesmo padrão, com o mesmo produto, localizados em locais diferentes. O empreendimento que estiver localizado no melhor local, ele vai ser mais buscado, ele vai ter maior valor agregado e ele vai estar também com maior liquidez naturalmente, ele vai ter mais saída. Você pode vender ele com preço, um metro quadrado maior, e também isso vai acontecer mais rápido, porque as pessoas vão buscar mais esse empreendimento. Então, localização sempre, ele é o principal fator para você encontrar bons terrenos para fazer um investimento. Acontece que, naturalmente, quanto melhor a localização, mais concorrido é, mais raro se torna esse imóvel e, consequentemente, mais caro ele também é. Então, não são todas as pessoas hoje que conseguem fazer um investimento em um terreno de maneira sozinha, né? Então, não é incomum você encontrar um terreno disponível para fazer uma permuta, para fazer um investimento. Você vai comprar esse terreno para fazer uma permuta e esse terreno custa 2, 3, 5, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de reais, quiçá até mais, né? Na região aqui onde a gente tem o nosso escritório, que é na Praia Brava, Balneário Camboriú, essas regiões mais conhecidas aí no mercado nacional. Naturalmente a gente encontra terrenos aí de 100 milhões de reais, 50 milhões de reais, 70 milhões de reais, valores até mesmo maior que isso, né? Então a localização, ela é o fator mais importante, mas ao mesmo tempo ela traz aí essas dificuldades, tornando os terrenos mais nobres um negócio para poucos. Uma coisa muito importante também é que esse preço para o metro quadrado, nessa relação de comprar um terreno para fazer uma permuta com uma incorporadora, ela é uma regra desse tipo de investimento. Por quê? Porque imagine que você vá comprar um terreno numa região mais afastada para poder fazer esse empreendimento imobiliário, né? E esse empreendimento imobiliário, os imóveis dele, eles precisam ser vendidos. Os apartamentos, por exemplo, precisam ser vendidos a um valor X de metro quadrado para que essa conta da incorporação pare em pé. Empilhar casas, que é fazer prédio, normalmente é mais caro do que fazer uma casa tradicional. Então, só justifica financeiramente essa conta quando esse terreno está posicionado numa localização privilegiada. Então, normalmente imóveis aí com 7 mil, 8 mil reais o metro quadrado na venda do apartamento, aí começa a justificar uma incorporação, mas em padrão popular ainda, o Minha Casa Minha Vida, né? Até esse valor é o Minha Casa Minha Vida. São empreendimentos onde as garagens são abertas, né? Então, normalmente, os Minha Casa Minha Vida, os empreendimentos populares, estão mais afastados do centro da cidade. Você pode perceber isso, e isso é justamente se dá em função do preço desse imóvel devido à sua localização. Agora, imóveis mais nobres, onde você tem o preço aí já atingindo 8 mil, 9 mil, 10 mil reais o metro quadrado, daí para cima, aí você tem empreendimentos onde as garagens são cobertas, garagens sobre pilotis ou sobre o embasamento, e aí a torre então se erguendo. Então são essas características, depois de centenas de viabilidades que a gente já desenvolveu aqui, e a gente consegue entender que os empreendimentos têm essas características. O que vai determinar essas características? Principalmente a localização. Então, se você quer acertar no seu investimento, o primeiro ponto que você
deve procurar em um imóvel, um terreno para fazer permuta com uma incorporadora é a sua localização. Mas saiba que existe um preço a pagar sobre isso. Na cota real, por exemplo, a gente entende que os terrenos nobres têm esse grande valor. E aí o que a gente faz? A gente monta esses grupos de investimento para que não fique tão pesado para um, para outro, e assim a coisa consegue funcionar. A gente faz aquisição de terrenos nobres sem ficar muito pesado para cada um dos investidores. Claro que a gente não pode fazer um investimento sem esse segundo ponto estar completamente dominado, que é a documentação. Um imóvel, ele possui uma escritura e uma matrícula. Essa matrícula é como se fosse o estado atual, uma leitura, um diagnóstico de como está esse imóvel hoje. E a escritura é o documento que quem detém a posse e a propriedade desse imóvel possui essa escritura. A posse é algo mais leve. Uma pessoa que alugou um imóvel, por exemplo, ela detém a posse. Mas se ela alugou de uma pessoa, essa pessoa que é o dono do imóvel possui a propriedade. Imóveis que não possuem escritura e que não possuem uma matrícula descrevendo de maneira clara, mostrando que esse imóvel está livre de penhoras, de arresto, de qualquer tipo de alienação fiduciária, sem esse tipo de documentação limpa do imóvel, não é possível fazer uma incorporação imobiliária também. Tá? Ou seja, se você está com um imóvel em uso capião, as pessoas me perguntam, né? Mas Vitor, o imóvel em uso capião está mais barato. É claro, ele não tem documentação. E aí o que você vai conseguir fazer com ele futuramente? Registrar um empreendimento imobiliário que não vai ser. Então você não vai conseguir registrar um empreendimento imobiliário em um terreno que não tem documentação. Então você precisa estar atento ao buscar terrenos que a documentação é um fator importantíssimo, é o ponto de partida. Não adianta o terreno estar bem localizado e não ter documentação. Você não vai conseguir registrar um empreendimento imobiliário nele. Tá? Então, o que eu oriento para você buscar aqui? Busque os documentos no cartório de registro, pega uma matrícula com ônus de ações e veja todos os antigos proprietários para que você possa fazer uma diligência documental. Utilize o seu advogado aí de confiança para que ele faça uma diligência documental para você e aí sim você terá certeza de que esse imóvel, quando você for fazer a aquisição dele, você não terá nenhum problema, tá? Eu nunca passei por isso, mas já vi parceiros no mercado passar por isso. A seguinte situação: ele faz a aquisição do imóvel, compra o imóvel e não faz a diligência. Na matrícula não havia nenhum tipo de arresto ou de penhora, e aí depois que esse processo foi perfectibilizado, ou seja, a própria escritura foi passada para o nome do comprador, aí então aconteceu de aparecer uma penhora fiscal que estava no nome do antigo proprietário, e aí, caso você não saiba, a União, o Estado e os municípios têm prioridade em execução fiscal desse imóvel. Então, mesmo o novo comprador, o dinheiro dele se perdeu porque o antigo proprietário já tinha gasto esse dinheiro, já tinha transferido para ele, e ele perdeu o imóvel porque houve uma execução fiscal em cima desse imóvel e aí ele não conseguiu reaver esse imóvel, tá? Então tome muito cuidado em relação a isso. Outro ponto extremamente importante na escolha do seu imóvel é analisar o potencial construtivo que esse imóvel tem. Mas Vitor, o que é o potencial construtivo? O potencial construtivo de um imóvel é aquilo que dá para fazer nele. Imagina um terreno de 1.000 metros quadrados, numa região onde o zoneamento, o potencial construtivo dele, pode-se fazer uma casa. Imagine esse mesmo terreno de 1.000 metros quadrados numa outra região onde é permitido fazer um prédio. Então você tem terrenos com as mesmas características em regiões diferentes que possuem potenciais construtivos diferentes. A minha pergunta para você é: qual desses dois terrenos vale mais? Isso vai te ajudar a precificar esse terreno e saber se as condições comerciais do negócio que você está para fazer são boas ou ruins em relação ao que dá para fazer esse terreno. Naturalmente, aquele terreno que dá para fazer um prédio tem um valor muito maior do que aquele terreno que dá para fazer apenas uma casa. Isso é determinado por um plano diretor que o município aplica para direcionar o regramento das ocupações do município. Então, essas ocupações do município, cada local, cada bairro, cada zona do município possui um zoneamento. E esse zoneamento ele possui um índice de ocupação que vai determinar o seu potencial construtivo. Normalmente, os terrenos mais ao centro, mais bem localizados, eles possuem potenciais construtivos mais agressivos, pois o adensamento ele tende a ser maior nas centralidades dos municípios. Você precisa saber o que dá para construir no seu terreno, no terreno que você está observando para fazer esse investimento. Por quê? Porque isso aqui é fator predominante na precificação desse imóvel.
De novo, o terreno que dá para fazer um prédio vale mais do que o terreno que dá para fazer uma casa, tá? E quem é o profissional que pode te ajudar nisso? É um arquiteto. O arquiteto ele pode te ajudar a identificar, a desenhar um anteprojeto, a fazer a leitura desses índices urbanísticos que vão determinar o potencial construtivo desse imóvel que você quer comprar, ok? E aí, quando você sabe as regras do mercado, né, então se eu compro esse imóvel por esse valor, dá para fazer determinada potencial construtivo, determinada construção, e aí uma incorporadora poderia me pagar tanto, você já consegue ter as regras, né, a linha do tempo do seu investimento. Estou pagando tanto, vou fazer uma permuta por tanto, e aí você precisa construir essa linha do tempo para entender como o seu investimento vai performar ao longo do tempo que vai passar, ok? E um item muito importante também são as restrições ambientais que esse terreno pode ter. Você precisa estar atento. Ah, não, mas ele só tem uma árvore. De repente essa árvore pode ser bem no meio do terreno. Essa árvore, ela pode ser de uma espécie protegida e você não pode nem movimentar ela de lugar também, né? Ou então, só passa um córregozinho. Já ouvi muitos proprietários falarem isso, muitos investidores falarem isso, até mesmo corretores de imóveis. Tome cuidado com essas situações, pois todas as restrições ambientais são restrições que impactam diretamente no potencial construtivo de terreno, né? E aí, naturalmente, você não vai conseguir fazer todo aquele potencial de construção e aí, naturalmente, o preço do seu terreno ele vai cair, o valor dele vai cair. E aí, de repente, você tinha uma expectativa. Por exemplo, vou pagar R$1 milhão para fazer uma construção de 10 milhões de reais, das quais 3 milhões de reais vai ficar comigo. Esse é apenas um exemplo. Aí tem uma árvore bem no meio do terreno e diminui o potencial da sua construção pela metade. Aí digamos que você, ao invés de fazer 10 milhões de reais, faz 5 milhões de reais nessa construção. Só que o seu lucro ele vai cair também proporcionalmente, pela metade. Então digamos que você comprou esse terreno por R$1 milhão e agora só vai ter 1,5 milhão de retorno. A pergunta é, será que vale a pena correr todo esse risco para ter um retorno, às vezes, que fica muito magro, né, muito pequeno no seu investimento? Então você precisa pensar nisso. O profissional que pode te ajudar nisso aqui é um engenheiro ambiental. Esse engenheiro ambiental ele vai fazer uma leitura dentro de todas as premissas de restrições de relevo, vegetações e águas que existem nesse terreno, não só no terreno, mas no entorno dele também, e isso vai te ajudar a saber se esse terreno ele tem um bom potencial construtivo, tá? Então, quando você for escolher um terreno para fazer um investimento, seja ele para segurar por um tempo, seja ele para você imediatamente permutar com uma incorporadora, para que você possa desfrutar desse investimento sem grandes dores de cabeça, você precisa olhar para esses 4 pontos: localização, documentação, potencial construtivo e ambiental.